Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Olá, irmãos, muito boa noite. Olá, irmãs, muito boa noite. Meu fraterno saravá a todos. Bem-vindos a mais um programa Raízes da Umbanda. Meu nome é Marco Facas, sou dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras, e também apresentador desse programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas e também às quartas-feiras a partir das 20 horas. Antes de estarmos começando aí o nosso programa de hoje, eu gostaria de estar levando os pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e pedir nesse momento que nos envolva com a força dos vossos mistérios, nos dando a proteção, a sustentação e a inspiração que tanto precisamos para a realização de mais um programa na data de hoje. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães, orixás, a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Bem, irmãos, no programa de hoje nós estaremos abordando aí um tema que gera normalmente aí muitas dúvidas, né? Curiosidades também, que é sobre a utilização da pólvora, né? Ou da fundanga dentro da nossa religião umbanda. Então nós vamos abordar esse assunto hoje, falando um pouquinho aí de como ela é utilizada na Umbanda, né, em que tipo de trabalhos que nós podemos estar utilizando, quando se utiliza a fundanga, né, e quando se realiza um descarrego, enfim, diversas informações aí que nós vamos compartilhar com vocês. E claro, após aí depois de nós termos aí abordado esse tema, eu darei início aí às respostas, né, das perguntas que chegam normalmente, que já estão chegando para nós aqui, e também os comentários. Então, se você está pela primeira vez aqui no programa Raiz da Umbanda, na Rádio Toques de Aruanda, nós temos aí alguns canais de comunicação, né, o programa é ao vivo. Então nós temos duas páginas no Facebook, que uma é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e também a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João, Caboclo 7 Pedreiras. Então em qualquer uma dessas duas páginas você pode estar curtindo, ajudando aí a divulgar o nosso trabalho e também encaminhando, né, a sua pergunta, o seu comentário, que daqui a pouquinho nós estaremos respondendo a todas elas. Nós temos também o canal de comunicação, que é o Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Então, se você quiser nos adicionar na sua listagem de amigos, é só me mandar o convite que eu aceito por aqui. Nós temos também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. Então, se você preferir encaminhar a sua pergunta por e-mail, pode mandar também, o e-mail está aberto aqui, recebendo os comentários. E quero divulgar também a minha página pessoal no Facebook, que é Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, se você quiser iniciar comigo aí uma amizade virtual, quiser conversar
comigo durante a semana, pedindo sugestões, interagindo sobre assuntos pertinentes à nossa amada religião Umbanda, pode me mandar um convite, eu aceito. Como eu disse, nós estamos ao vivo, né, 22 horas e 6 minutos. Me manda um convite. Se você preferir encaminhar a sua pergunta para o inbox também, pode encaminhar, enfim, né? Então é isso. Bom, vamos começar então o tema de hoje, né, falando um pouquinho aí sobre a pólvora, né, a utilização da pólvora na Umbanda. Então assim, irmãos, a pólvora ou fundanga, né, que é o termo que muita gente conhece, é a mesma coisa, sendo que a palavra fundanga é de origem quimbundo, e a expressão, ela se traduz fielmente à palavra pólvora. Outra expressão muito utilizada, né, para se referenciar a pólvora dentro da Umbanda é a palavra tuia, né, que tem a sua origem no Urubá, que vem de tuio, que representa a expressão expelir, deslocar para fora, enfim. A pólvora, ela é um elemento de magia que pode ser acionado tanto de forma positiva ou negativa. E a sua utilização na lei de Umbanda pode ser direcionada tanto para um trabalho de descarrego, seja de pessoas ou locais, né, como também para firmezas e assentamentos, tanto de linhas de trabalho como também de orixás. Muito se fala na Umbanda, e sempre em situações extremas, com relação à roda de fogo ou o círculo de fogo, né, que é justamente utilizada para uma pessoa ou para um ambiente se libertarem de energias negativas mais densas. Então, é feito um círculo, né, e a pessoa é colocada dentro desse círculo, e após as devidas evocações e ativações, essa pólvora ela é queimada. Eu acho interessante comentar também que a pólvora ela se torna muito eficaz quando se trata da retirada de larvas astrais, seja de pessoas, né, dessas larvas estarem contidas no campo astral de uma pessoa, como também em ambientes. A utilização da fundanga ou da pólvora, enfim, é quase que na sua totalidade feita pelos senhores Exus. Porém, é possível também a sua utilização pelos dirigentes espirituais, né? Mas tem que ter aí, claro, um conhecimento, porque como eu mencionei aí anteriormente, como qualquer outro elemento utilizado na Umbanda, a fundanga ela necessita ser ativada antes de ser utilizada magisticamente. A fundanga ela é usada, né, como um acelerador de partículas que, através da liberação de gases, ocorre uma manifestação frenética das moléculas de água que compõem o nosso campo magnético. O campo esse que é a nossa aura. A pólvora, quando queimada, ela libera alguns elementos sutis, né, que interagem nesse campo espiritual, liberando então o obsediado do cordão fluídico, né, denso, e também o negativo. Com esse movimento das moléculas, se dá o rompimento desse cordão negativo, liberando ambos os espíritos para o devido tratamento, acontecendo de forma idêntica com as larvas astrais, que se desgrudam e se desintegram na corrente elétrica provocada aí pela queima da pólvora. Nenhum espírito efetivamente é queimado pela pólvora,
né, a sensação na hora da queima é como se fosse um choque elétrico, provocando, na maioria das vezes, um desmaio temporário ou uma ligeira perda dos sentidos. É importante comentar também, irmãos, que a utilização da queima de fundanga é um forte aliado para os trabalhos de descarrego, porque quando utilizados, seguindo, claro, sempre os critérios espirituais, né, as ativações que têm que ser feitas, não vai ocorrer, né, a necessidade de um médio de transporte, por exemplo, desenvolver essa tarefa. Porque a queima, como eu disse, né, ela já retira todas as energias negativas daquela pessoa, daquele consulente, enfim. Então, nós não podemos esquecer que no caso das larvas astrais, né, por não serem espíritos humanos, não existe a possibilidade de nós médiuns realizarmos um trabalho de incorporação para a retirada desse tipo de energia. Entretanto, nós sabemos que a sua ação negativa se faz presente na vida das pessoas, sempre, né, gerados aí normalmente por pensamentos negativos, né, seja eles individuais ou coletivos, ou até mesmo por emanações das entidades trevosas. E a fundanga, ela age de uma forma certeira, e somente a fundanga, né, age de uma forma certeira nessas situações. No caso de ambientes, a fundanga, juntamente com uma defumação, se tornam os principais elementos para se combater esse negativismo, de forma que a fumaça gerada por esses dois atos se torna o essencial para a retirada dessas energias. Esse ritual tem a sua eficácia, porque a pólvora ela é composta de enxofre, né? E ao ser queimada, ela libera esse elemento, afastando os espíritos indesejáveis. Então, vale até abrir aí um parênteses, né? O enxofre, ele também pode ser utilizado numa defumação específica de Exu, né? Então, se você vai fazer um descarrego num ambiente, então você pode estar colocando um pouquinho de enxofre na defumação para estar ajudando a realizar esse descarrego em qualquer ambiente. Sempre que se aplica a roda de fogo em uma pessoa, nós sugerimos que se deva, em seguida, e o mais rápido possível, fazer um banho, né, com ervas frias, que possuem, né, um efeito curativo nos buracos e nos ferimentos que a larva astral deixou na aura ou no corpo espiritual da vítima. No começo do tema, eu mencionei que a fundanga, ela também pode ser utilizada em assentamentos, em firmezas, né? Então, assim, para a gente falar um pouquinho dessa situação, quando ela é utilizada dessa maneira, é algo muitas das vezes assim restrito às entidades espirituais, né? Por quê? Porque normalmente o que as entidades espirituais fazem com isso? Elas realizam o desenho dos seus pontos de identificação, né? Ou outros pontos que elas entendem serem necessários e estarem contidos naquela firmeza ou naquele assentamento. E muitas das vezes as entidades espirituais, elas se utilizam de um pedaço de madeira, né? Justamente para essa madeira servir como base
para os outros elementos que irão compor essa firmeza ou esse assentamento. Então, eles despejam a pólvora, né, ou a fundanga, enfim, sobre essa madeira, justamente com os traços pertinentes ao ponto que eles vão estar firmando, e após eles desenharem, vamos falar assim, com a fundanga, eles queimam, né, a pólvora, e consequentemente aquele ponto ele vai ficar estampado na madeira, né? Então aquele ponto vai ter uma representatividade dentro do assentamento, dentro da firmeza, e aí muitas das vezes as entidades colocam uma quartinha em cima, faz o firmamento com velas, enfim, colocam alguns elementos, né? Então, substituindo a pemba, muitas das vezes as entidades se utilizam da pólvora queimada para estarem fazendo nas suas firmezas, nos seus assentamentos, a utilização daquela energia do ponto riscado. Tá certo, irmãos? Bom, eu acho que por hoje é isso, né? Acho que a gente comentou aí bastante coisa sobre a pólvora, a fundanga, e agora a gente passa a estar respondendo as perguntas para aqueles que queiram participar do nosso programa, lendo os comentários. Então, antes de mais nada, para quem está chegando agora, esse é o programa Raízes da Umbanda. Meu nome é Marco Facas, eu sou dirigente da tenda de caridade Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiros, e também apresentador desse programa que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 22 horas e também às quartas-feiras a partir das 20 horas. Então, se você quiser encaminhar a sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta para participação ao vivo aqui no programa, nós temos duas páginas no Facebook, e uma é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a outra página é a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiros. Para aqueles aí que ainda não visitaram a nossa página, eu peço para que visitem, curtam, ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Nós temos também o nosso Skype, que é Pai João Sete Pedreiras. Então, se você quiser nos adicionar na sua listagem de amigos no Skype, é só mandar o convite, Pai João Sete Pedreiras, e eu já adiciono você por aqui. Temos também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. Então, se você quiser encaminhar o seu e-mail com o seu comentário, fique à vontade. Quero divulgar também a minha página pessoal no Facebook, Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, se você quiser iniciar comigo uma amizade virtual, quiser conversar aí durante a semana, até mesmo fora do horário do programa, durante a semana, fora do horário do programa, quiser conversar aí sobre a nossa amada religião Umbanda, né, sugestões, enfim, pode me mandar a sua pergunta pelo inbox, né, enfim, pode mandar que nós interagiremos, ok? Bom, antes eu gostaria de deixar também alguns recados, que o site, o portal Estudar em Casa, começou aí na quinta-feira passada um curso online, né, Fundamentos da Pemba, ministrado por mim, Marco Facas, e ainda dá tempo de se inscrever. Então, se você tem interesse aí de saber aí como que se confecciona uma pemba, né, utilizando elementos da natureza, se você tiver interesse aí de conhecer as diversas consagrações que podem ser feitas aí com a pemba, seja a pemba inteira, seja a pemba ralada, seja a pemba pilada, né? Então esse curso tem a duração de 1 mês e abrange,
né, todos esses pontos. Inclusive, no curso é mostrado como, passo a passo, como é feito uma pemba. Sem falar também que nós damos duas consagrações de pembas específicas. Uma é a pemba de descarrego e a outra é uma pemba para harmonização, que pode ser utilizada em qualquer ambiente, seja a sua residência, seja o seu terreiro. Nós passamos aí também os 21 pontos de cruzamento do médium com a pemba. Enfim, é um curso bem completo. Então, se você tiver interesse, acesse o www.estudaremcasa.com.br e tem todo o informativo do curso, todo o conteúdo do curso está lá, né? E aí é só você se inscrever. Como eu disse, é totalmente online e a duração é de 1 mês, ok? Eu quero também deixar disponível aos irmãos e irmãs que queiram ter conhecimento aí do seu orixá de frente, do seu orixá juntó, do seu ancestre, quiser aí um direcionamento espiritual, quiser um direcionamento material para a sua vida, nós temos aí o fundamento de jogo de búzios. Jogo de búzios é apenas presencial na tenda de Pai João. Então, se você quiser maiores informações, quiser agendar um dia e um horário, né, nós só trabalhamos aí com o agendamento prévio, pode me mandar um e-mail no centrodeumbanda@live.com, que eu te passo maiores informações, te passo aí também os melhores dias, horários, ainda que não estão agendados, enfim. Então, se quiser maiores informações, centrodeumbanda@live.com. Quero também divulgar a parceria do programa Raízes da Umbanda com o comércio de artigos religiosos Ateliê dos Orixás, né, que é uma loja específica de produtos para a Umbanda, para o Candomblé, para o esoterismo. E eles estão localizados na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. Então eles têm uma página no Facebook, que é o Ateliê dos Orixás. Então eles colocam lá muitos produtos que eles comercializam na loja, produtos de primeira qualidade, né? As velas com uma excelente qualidade, as imagens de orixás e linhas de trabalho também. Então vale a pena conhecer o trabalho desses irmãos, né, que também têm terreiros. Então, se puder visitá-los virtualmente, a página no Facebook é o Ateliê dos Orixás. Eu peço para que curta, ajude a compartilhar, ajude aí a divulgar o trabalho também desses irmãos. E tem também o e-mail deles, que é o Ateliê dos Orixás, com 2 S no final, @hotmail.com. Então você pode falar lá com o Maurício, pode falar lá com o Newton, com o André. Quiser passar um e-mail pedindo orçamento de alguma coisa, pode direcionar o e-mail para essas 3 pessoas que vão dar toda a atenção, né? Falando aí que é ouvinte do programa Raízes da Umbanda, enfim. Eles estão com a loja aberta lá de segunda a sábado, das 9 às 18h30, tá? Então o telefone para contato lá é o 4220-2941, na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. Tá certo? Bom, recados dados, vamos aí para as participações. Nós temos a primeira aqui, que é o nosso irmão Rodrigo Tonelli. Boa noite, tenho uma dúvida. Se no ponto de fogo tem que ter um ponto do Exu que está trabalhando, ou, por exemplo, como já vi, fazem uma cruz de pólvora, o que é correto? Irmão, agradeço. Você falou sobre ativar a pólvora antes. De que forma? Irmão, obrigado aí pela sua participação, obrigado aí pelo envio da sua pergunta e obrigado pela audiência do programa Raízes da Umbanda. Então vamos lá. Você me pergunta se no ponto de fogo tem que ter um ponto do Exu que está trabalhando ou uma cruz de pólvora. Então, na realidade, o que acontece?
existem diversos... Você me pergunta o que é correto. Na realidade, quando uma entidade se utiliza da pólvora, ou até mesmo um dirigente espiritual, ele vai estar identificando a necessidade daquele consulente ou daquele ambiente estar sobre a influência, magisticamente falando, do elemento fundanga. Então, você vai encontrar diversas situações. Você pode ver uma cruz com pólvora, você pode ver também, como você falou, um ponto de um determinado Exu. Você pode ver uma roda. Muitas das vezes eles fazem um círculo, né? Um círculo grande, onde a pessoa entra nesse círculo e em um determinado momento essa pólvora, essa fundanga, ela é queimada, né? Aí aquela fumaça consequentemente envolve aquela pessoa. Quando você me pergunta também sobre o ativação dessa pólvora, então, existe um fundamento dentro da Umbanda, né, dentro da lei de Umbanda específico, que as entidades normalmente passam para o dirigente da casa. Então, não cabe aqui a gente falar, né, desse fundamento, dessas ativações. O que é importante saber é que nós, sem conhecimento necessário para se utilizar da pólvora, né, nós não podemos fazer, porque aí não vai ter um resultado satisfatório para aquela pessoa, para aquele ambiente. Mas, claro, você conversando com uma entidade espiritual, e sendo, claro, permitido essa informação passada para você, meu irmão, claro que você vai se utilizar da melhor maneira possível. Por isso que eu comentei, é sempre interessante, né, se conversar com uma entidade espiritual para ver a necessidade de fazer uma utilização com pólvora, porque, como eu disse no nosso tema, ela muitas das vezes o final da linha, né, o último recurso que as entidades utilizam por ser aí um trabalho muito, muito forte, muito específico, né, e que requer aí alguns cuidados, entende? Até mesmo na questão no local onde você vai acionar, onde você vai queimar essa pólvora, porque muitas das vezes você não vai estar só acionando aquela energia negativa que está com a pessoa, você vai estar acionando a energia negativa do ambiente, né? Então, temos que tomar um cuidado excessivo, né, para a manipulação da pólvora, tá certo, meu irmão? E cuidado se for utilizar uma pólvora dentro do cemitério, tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, e se ficou alguma dúvida, é só me mandar aí os seus comentários pelo inbox, que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. A Juliana Proença: olá, irmão, na escuta, mas a internet aqui hoje não está ajudando, mas vamos lá, está muito bom. Irmã, muito obrigado aí, muito axé para você, para o Fábio Veste aí na Austrália, para todos os seus filhos de fé aí do seu terreiro, que Oxalá continue a iluminar o caminho de vocês todos aí. Nós temos a participação da nossa irmã. Olá, irmão Marco, eu tenho uma dúvida e gostaria de contar com sua opinião e como é utilizado na sua casa. É sobre o material das guias, como exemplo, uma guia de esquerda que estou montando. Gostaria de entender a diferença do material de porcelana de porcelana e de cristal. Um é melhor condutor de energia que o outro? E quando seria mais indicado nesse caso? Obrigado e axé a todos os ouvintes. Axé para você também, minha irmã. Obrigado aí pela audiência aí no programa Raiz da Umbanda. Então, os elementos que compõem aí uma guia, né, um colar, não existem apenas
só a cerâmica, não existe apenas o cristal, não existe também uma guia, por exemplo, de pedras naturais, uma guia feita de sementes, uma guia, enfim, tem diversos materiais, né? Tem as guias de miçanga, né? Também, que são aquelas mais fininhas, as miçanguinhas, enfim. Então, assim, cada elemento desse, claro, tem uma diversidade quando se fala naturalmente, né? Então, se você tem aí, por exemplo, uma guia de pedras, né? Você tem um elemento mais próximo da natureza. Se você tem uma guia de porcelana, essa porcelana ela é feita de areia, né? Então você tem não só de areia, mas a areia está contida nela, enfim. Então, diversas situações. Então, essas guias, elas têm uma maior energeticamente falando, uma maior conectividade com a entidade que está fazendo a sua solicitação. Então, tudo vai de acordo com o pedido da espiritualidade e também da imentação que essa determinada entidade ela vai estar fazendo. Então, não é só você pegar, comprar as contas, montar a sua guia, colocar no fio, montar a sua guia e estar utilizando. Você normalmente se entrega na mão daquela entidade espiritual que pediu para que seja feita a consagração, para que seja feito o cruzamento, né, daquela energia da entidade espiritual em relação à guia para o médium estar utilizando. Na nossa casa espiritual, que você pede que eu comente sobre isso, normalmente os filhos que estão ingressando, eles ingressam com aquelas guias de miçanga, né? Porém, essas guias de miçangas, elas são consagradas no ato do batismo dessa pessoa quando entra na casa. Na medida que vai passando o tempo e que a necessidade pede para que ocorra a alteração dos elementos da guia, é utilizada uma guia de porcelana, é utilizada uma guia feita com, por exemplo, que nem eu falei, as pedras, né, de pedras, né, correspondente ao orixá de frente e o orixá juntó daquela pessoa. Nós utilizamos também a guia de anjo de guarda, né, que foi pedido pela nossa espiritualidade. Enfim, irmã, tem diversas possibilidades aí na questão de utilização das guias dos colares. Então, se você precisar aí de uma informação mais específica, né, eu me comprometo a estar respondendo para você. Você pode me encaminhar a sua pergunta via inbox aqui. E durante a semana aí nós vamos interagindo. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí mais uma vez pela sua audiência e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. O Rodrigo Tonelli manda uma mensagem que concorda comigo em relação aí às questões que ele me perguntou dos pontos feitos com fundanga. Ok, meu irmão, muito obrigado aí pela sua colocação aí, que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Vamos para mais uma participação. Deixa eu só atualizar aqui o Facebook. Vamos lá. Nós temos a participação da nossa irmã Cláudia Oliveira. Olá, queria que você me ajudasse a decifrar um sonho. Sonhei que era filha de Xangô. Estou precisando de forças para agir. Irmã, não entendi a sua pergunta, né? O seu comentário, enfim. Você fala que sonhou que era filha de Xangô, mas precisa de forças para agir. Irmã, por favor, me manda um complemento disso, porque realmente eu não consigo estar ajudando, ok? Vamos para
mais uma pergunta. Nós temos a participação do nosso irmão Fábio Souza. Boa noite, Pai Marcos. Gostaria de saber o que é uma coroação, o que significa ela na Umbanda e quais as responsabilidades do médium após ela. Bom, meu irmão, vamos lá. Coroação. Existem diversos tipos de coroação dentro da Umbanda. Há quem fale que um batismo, por exemplo, é uma coroação iniciática, né, na casa ou até mesmo na religião, enfim. Nós temos também a coroação de um médium para entrar na linha de paz. Nós temos a coroação, por exemplo, de um curimbeiro específico da casa. Nós temos a coroação de um pai ou de uma mãe pequena dentro de uma casa. Então, independente de como nós entendemos o que é uma coroação, uma coisa é primordial nós entendemos. Quando se fala em coroação, nós estamos colocando aquele filho de fé, né, ou melhor, o ori daquele determinado filho de fé, em um contato direto com a espiritualidade maior, né, um contato direto com os orixás, um contato direto principalmente com o seu orixá de frente, com o seu orixá juntó, com o seu ancestro. Por quê? Porque, independente também de como ela é feita essa coroação, ela pode utilizar as águas dos pontos de força, ela pode ser utilizada ervas, pode ser utilizados as pedras, enfim, né? Pode ser utilizado pemba, pode ser utilizado um azeite de oliva, enfim. Então, é um trabalho, na minha opinião, um dos mais belos dentro da Umbanda, que é a coroação de uma pessoa, independente da finalidade, né? É um trabalho de muito axé e que mantém e que cria, na realidade, uma conectividade direta, ou até aumenta essa conectividade do filho de fé, quando nós falamos aí, por exemplo, de uma consagração de pai ou mãe pequena no terreiro, em relação aos seus orixás, às suas linhas de trabalho, enfim. Então, é para isso que serve uma coroação dentro da nossa religião Umbanda. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nossa irmã Karine Alencar. Olá, irmão Marco, toma a liberdade de lhe perguntar. Tenho em minha casa uma firmeza de esquerda, ao qual fica uma vela de 7 dias acesa e cachaça para o Exu, e champanhe para a Pombagira, que são meus guias, no quintal de casa. Mas sempre tive dúvidas se deveria pôr bebida. E ontem, quando trocava a bebida da Pombagira, a taça quebrou. Achei melhor não pôr mais. Estou certa ou devo continuar colocando? E qual seria a melhor firmeza e o que colocar? Irmã, obrigado aí pela sua participação. Obrigado aí pela audiência ao programa Raízes da Umbanda. Assim, como é que eu vou te responder isso? Teoricamente, né, ou até mesmo fundamentalmente dentro da Umbanda, dentro da lei de Umbanda, você está fazendo de uma forma correta, de uma forma sensata, né? Enfim. Agora, com relação ao porquê quebrou essa taça, né? Eu assim, não entendo que isso esteja ligado a um lado negativo, que você não deva colocar uma bebida, né? O que eu aconselho você é de você conversar com a sua entidade espiritual, seja mentalmente mesmo, né? Eu tenho certeza que ela vai estar direcionando aí para você o melhor caminho aí de você continuar ou não.
mas eu não vejo um lado negativo nessa situação. Eu entendo que pode ter, seja uma energia negativa, que de repente ou eventualmente tenha, chego aí na sua casa e o elemento bebida, né, da pombagira foi o elemento que neutralizou a ação dessa energia negativa e levando aí até mesmo essa taça se quebrar. Né? Não pense que por causa disso que a pombagira não quer o elemento bebida firmado para ela. Pode ser que não necessite, né? Não estou dando 100% aí de certeza, mas tudo indica que está tudo correto dentro do fundamento. Mas mesmo assim eu instruo, né? Sugiro a você, mano, que converse mentalmente aí com a sua pombagira, com a sua entidade, com o seu Exu, e eu tenho certeza que você vai ser direcionada com relação a isso, tá certo? Agradeço muito aí pela sua participação mais uma vez, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta, mais uma participação aqui no programa Raiz da Umbanda. Dalton Siqueira, boa noite, Marco Facas. Gostaria de tirar uma dúvida. Qual a finalidade quando um guia coloca uma pessoa dentro de um ponto riscado de Iemanjá e a pessoa não é filho de Iemanjá? Muito obrigado. Meu irmão Dalton, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado aí pelo envio da sua pergunta e pela audiência do programa Raiz da Umbanda. Bom, quando um guia coloca uma pessoa num determinado ponto, né, riscado, isso não está atrelado ao orixá dessa pessoa necessariamente. O que pode acontecer é de que, apesar de nós termos um orixá de frente, temos o nosso orixá Juntó, temos o nosso ancestro, né, de estarmos reconhecendo dentro da nossa coroa 3 orixás, né, individualmente falando, a Umbanda tem, por seu fundamento, o culto a todos os orixás, né, a todos os orixás que aquela casa cultua, ou até mesmo as 7 linhas de Umbanda. Então, quando se trata, por exemplo, de um ponto específico de Iemanjá, onde uma pessoa é colocada dentro desse ponto, as energias, ou axé, né, de Mãe Iemanjá, envolve aquela pessoa que está necessitada daquilo para o seu equilíbrio. Então, podemos falar numa situação de geração, né, numa questão de inovação, onde tem uma representatividade de Iemanjá nessa situação, né, o axé de Iemanjá está contido nessa necessidade, por exemplo, uma das situações. Então, se existe, por exemplo, a necessidade de um consulente, né, está sendo envolvido por uma energia de axé, de inovação, né, ou ele está passando por um processo de inovação na sua vida, a entidade pode ter identificado isso e ter riscado um ponto de evocação a Iemanjá, e provavelmente deve ter utilizado as velas de Iemanjá, alguns outros elementos de Iemanjá, para potencializar, né, aqueles pontos, aqueles traços riscados, e evocar em favor daquele filho de fé, daquela filha daquele filho de fé, daquela filha de fé, entende, meu irmão? Então, assim, não necessariamente a pessoa ela tem que ser colocada num ponto riscado, necessariamente dos orixás que regem aquela determinada coroa. Vai por uma necessidade energética do que aquela pessoa está precisando no momento da consulta. Tá certo? Agradeço muito aí, mais uma vez, pelo envio da sua pergunta ao programa, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos.
Temos a participação da nossa irmã Priscila Soares. Boa noite, Pai Marco. Até que ponto posso considerar um sonho um aviso da espiritualidade? Meu irmão, obrigado aí pela sua participação, obrigado pelo envio da sua pergunta e obrigado aí à audiência ao programa Raiz da Umbanda. Bem, eu costumo dizer que poucas as pessoas conhecem e poucas pessoas também têm um tipo de mediunidade que ela se dá através ou se manifesta através de sonhos. Eu particularmente, quando eu sonho alguma coisa com relação à espiritualidade, eu costumo a pedir a confirmação, né? A pedir a confirmação para as minhas entidades, se é aquilo mesmo. O que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo. Eu sonho que eu preciso fazer uma entrega para Iemanjá na praia. Né? Vem aquele sonho na minha cabeça, vem até os elementos que eu tenho que utilizar, até a lua, né, que eu tenho que fazer o trabalho, enfim. O sonho vem redondinho para mim. Normalmente eu busco, né, a confirmação disso com a espiritualidade. Por quê? Porque dentro da nossa cabeça, dentro do nosso mental, muitas das vezes a gente pode perder o controle do nosso subconsciente. E ele se manifesta, muitas das vezes, através de sonhos, através de desejos, que muitas das vezes as pessoas interpretam como intuição, e acaba não sendo uma intuição da espiritualidade. Né? Então, eu condicionei para a minha vida, eu entendo que tem pessoas que dão total veracidade aos sonhos, respeito isso, mas é uma opção para a minha vida, né? De que quando acontece isso, eu converso com a espiritualidade para que ela me confirme, para que ela me direcione, né? Enfim, é uma postura que eu adotei para a minha vida. Então eu não tenho como te responder até que ponto você considera um sonho um aviso da espiritualidade. Eu sugiro que você sempre converse com a sua espiritualidade ou com a espiritualidade da sua casa, o pai espiritual ou a mãe espiritual da sua casa. Tá certo? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Temos a participação da nossa irmã Simone Matos. Olá, gostaria de saber como é a doutrina e o que é a Umbanda trançada. Minha irmã, obrigado aí pela sua participação e obrigado aí pela audiência ao programa Raiz da Umbanda. Umbanda trançada eu não conheço, irmã. Eu conheço Umbanda traçada ou Umbanda cruzada. Você me pergunta como é a doutrina. Independente da nomenclatura, eu acho que você quis dizer uma dessas duas, a traçada ou a cruzada, né? Nós entendemos que essa vertente da Umbanda, ela está muito atrelada ao que nós conhecemos aí como Umbandomblé, ou seja, tem um fundamento, né? Eles tocam Umbanda, né? Fazem o trabalho da caridade, né? Existe a incorporação de todas as linhas de trabalho, enfim. Mas, dentro do ritual, dentro do ritual da Umbandomblé, né? É incluído alguns rituais do culto de nação. Em função de quê? Muitas das vezes, uma pessoa que foi iniciada no culto de nação, por algum motivo, ela tem que tocar Umbanda, né? Então ela abre uma gira de Umbanda. Só que ao mesmo tempo em que ela tem que tocar uma gira de Umbanda, abrir os trabalhos espirituais de Umbanda, ela não pode largar os fundamentos que ela recebeu quando foi iniciada
no candomblé. Então, quando você me pergunta sobre doutrina, né, a doutrina eu entendo que é a mesma, né, é o trabalho da espiritualidade focando focando a caridade, focando a ajuda daqueles que precisam, daqueles que mais necessitam de ajuda, né? E é isso, independente da vertente da Umbanda, nós entendemos que essa doutrina, essa máxima da Umbanda, ela está contida em todos os terreiros, né? O que muda são alguns rituais, são alguns fundamentos de uma vertente para outra, entende? E que inclusive a Umbanda traçada, a Umbanda cruzada, tem as suas particularidades, como a Umbanda Molocô, como a Umbanda esotérica, como a Umbanda, enfim, Umbanda branca, né? Cada uma tem aí os seus fundamentos, que são respeitados entre a irmandade, entre a comunidade umbandista. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Alejandro Torres, boa noite, Pai Marcos, muito bom o programa da rádio, escuto sempre você, de Maldonado, no Uruguai, parabéns, muito axé para você. Irmão, obrigado aí pela audiência, obrigado aí pelo envio do seu comentário e muito axé aí para a Irmandade, para a comunidade umbandista do Uruguai aí, muito legal aí a sua participação e da cidade aí também de Maldonado. Muito axé para você. Jana Moreira, Pai Marco, parabéns pelo ótimo trabalho, por nos esclarecer mesmo que à distância. Já estou inscrita no seu curso de Pemba. Axé a todos da rádio. Minha irmã, agradeço muito aí pelo envio da sua mensagem, do seu comentário. Que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Temos a participação da nossa irmã Luciana Vivian. Há muito tempo venho perguntando para algumas pessoas espíritas e até agora não obtive uma resposta objetiva. Por favor, me ajude. Existe isso de uma entidade específica trabalhar com várias pessoas? Por exemplo, Pombagira Cigana da Estrada, é uma só ou várias? Tendo duas pessoas em uma mesma casa, quem trabalha com ela? Como funciona? Obrigada pela atenção. Irmã, agradeço aí pela sua participação. Obrigado pelo envio da pergunta e pela audiência do programa Raiz da Umbanda. Vamos lá. Independente da linha de trabalho, seja Pombagira, seja Caboclo, seja Exu, seja Herê, seja boiadeiro, marinheiro, né? E também independente da nomenclatura dessa entidade, dessa linha de trabalho, seja Pombagira Cigana da Estrada, seja Maria Padilha, seja Maria Mulambo, seja Caboclo Pena Branca, seja Caboclo Sete Flechas, independente da nomenclatura, nós temos, para cada composto de espíritos, a qual nós chamamos de legião, né? Existe a legião Caboclo Pena Branca, que é composto, né, que essa legião é composta de vários espíritos que atuam como Caboclo Pena Branca, né? Nós não estamos falando apenas, na tua pergunta que você fala Pombagira Cigana, né? Então, não existe, Cigana da Estrada, então não existe apenas um espírito com essa nomenclatura Pombagira Cigana da Estrada, existe sim a legião Pombagira Cigana da Estrada, e o que nos ajuda aí a estar baseado e também respondendo com muita tranquilidade, né, essa questão. Então, num terreiro, você pode encontrar 2, 3, 4 pessoas, médios da corrente, médios participantes daquela corrente, que recebem a Pombagira Cigana da Estrada. Entende, irmã? Porque é uma legião de espíritos que compõem uma única nomenclatura. Tá certo? Espero ter contribuído aí, ter ajudado, respondido claramente aí as suas dúvidas. E se ficou alguma dúvida, por favor, encaminhe aí
os seus comentários pelo inbox, tá certo, minha irmã? Obrigado mais uma vez pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Bom, 22h55. Estamos chegando ao fim aí do programa Raízes da Umbanda, né? Hoje nós trouxemos aí para quem perdeu ou chegou depois aí da metade do programa, nós falamos aí um pouquinho sobre fundanga, sobre pólvora dentro da Umbanda. Esse programa vai estar disponível no YouTube, no canal Programa Raízes da Umbanda, daqui uma semana. Então, se você tem interesse sobre esse tema, acesse o YouTube daqui uma semana, que você vai ter toda a nossa conversa, todo o nosso bate-papo de hoje aqui no programa, tá certo? Antes de encerrar, eu gostaria também de lembrar mais uma vez que o portal Estudar em Casa está com as inscrições abertas, né? Na realidade já começou a primeira aula na quinta-feira, sobre fundamentos da Pemba. Então, se você tiver interesse em conhecer como confecciona-se uma Pemba, né? Consagrações de diversos tipos de Pemba, 21 pontos de cruzamento do médium. Nós damos também nesse curso como consagrar um pó de Pemba de forma para harmonia e também para descarrego, enfim. Então é possível ainda estar se inscrevendo pelo www.estudaremcasa.com.br. O curso ele é totalmente online, né, com certificado, a duração é de 1 mês e é ministrado por mim, Marco Facas. Então, acesse o www.estudaremcasa.com.br que você vai ter todas as informações, todo o conteúdo do curso, tá certo? Quero também divulgar mais uma vez aí a parceria com o programa Raízes da Umbanda do Comércio de Artigos Religiosos Ateliê dos Orixás. Então, é uma loja onde eles têm produtos específicos para a Umbanda, para o Candomblé e também para o esoterismo. E eles estão localizados na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. O telefone lá é 4220-2941. E eles têm também uma página no Facebook, que é o Ateliê dos Orixás. Então, se você ainda não visitou a página, eu peço que visite, curta, ajude aí a divulgar o trabalho desses irmãos que também têm o seu terreiro, né? São irmãos da fé, irmãos de Oxalá, e tem aí os produtos de primeira qualidade. Então, o e-mail deles é o Ateliê dos Orixás, com 2 S no final, @hotmail.com. Você pode mandar o seu e-mail aos cuidados do Newton, do Maurício ou do André, e o telefone lá é 4220-2941. E quero também divulgar aí a todos os irmãos que queiram conhecer o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, o ancestre, quiser um direcionamento espiritual ou material, nós temos aí o fundamento de jogo de búzios, fazemos a leitura somente de forma presencial na tenda de Pai João do Caboclo Sete Pedreiras, na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Então, se você quiser maiores informações, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com, que nós previamente agendaremos aí o dia e horário para a sua leitura de jogo de búzios. Tá certo? Quero elevar o pensamento a Deus, nossos guias, nossos orixás, e agradecer mais uma vez às 7 linhas de Umbanda, pais e mães, a todas as linhas de trabalho, pela proteção, sustentação e também pela inspiração que nos concederam para a realização de mais um trabalho, de mais um programa na data de hoje. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães e as linhas de trabalho, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Agradeço a todos os ouvintes, a todas as perguntas que chegaram até mim aqui, e claro que não deu para responder todas, mas amanhã o programa Raiz da Umbanda volta ao ar
a partir das 20 horas e nós daremos continuidade a responder as perguntas que hoje nós não conseguimos respondê-las na sua totalidade, tá certo? Muito obrigado e que Oxalá ilumine a todos e até amanhã. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com.